Agência B1. Eu sou a Juliane Kessa e tenho o prazer de trazer mais uma convidada muito especial. E hoje o bate-papo que a gente vai ter aqui vai ser assim, eu tenho certeza que vai tocar o seu coraçãozinho aí do outro lado. Mas antes que a gente comece, que eu apresente a nossa convidada de hoje, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e parceiros que fazem esse podcast acontecer. Um grande abraço para a Agência B1, Boticário, Imóveis Bruno Lara, Mac Uretano, Guto Sushi, Débora Lousada, Baitainá e Juliana Lara. Hoje nós temos o prazer de receber ela, que é especialista em cuidados com idosos, palestrante, já foi para a África em missão e vem ao Sala 1 contar um pouquinho das suas experiências. Antes disso, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal e fique ligadinho, já manda nos comentários quem você quer ver aqui no próximo episódio. Com vocês, Ana Flávia, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. A gente tem muita história para contar, não tem? Muitas. Muita. Então, para começar, eu gostaria muito que você me contasse assim, do início da sua jornada em cuidados com os idosos. É uma história linda, né? Pode Vamos já lá. preparar que vem ter muito bate-papo aqui. Eu sou Ana Flávia, fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva e no cuidado com os idosos. Esse amor do cuidado com os idosos, ele vem desde os meus avós. Eu sempre tive esse carinho e por ter avós com necessidades que precisavam desses cuidados, meu pai não tinha tanto suporte. Então, esse suporte do meu pai, normalmente era eu, por ser a filha mais velha. Então, hospital, médico, sempre teve esse suporte. E ali já nasceu aquela vontade de fazer a diferença na vida dos meus avós. Então, eu falo que desde criança, desde que eu me entendo por gente, Você eu tinha o quê? amo Quantos cuidar. anos? Pequenininha. Pequena, É. 8, 10 anos, eu sempre fui. E quando tinha 10 anos, 11 anos, eu gostava de cuidar dos bebezinhos, deixar de brincar para cuidar. Essa coisa de servir minha, eu acho que é desde que eu me entendo por gente. De cuidar de pessoas vulneráveis, né? De saber que eu poderia fazer a diferença na vida daquelas pessoas. E com o passar do tempo, era um sonho da minha avó fazer a área da saúde, né? E infelizmente pelas condições, porque ela não conseguiu. Então, eu acho que ela orou tanto para Deus, foi lá todo dia cutucando Deus para realizar o sonho dela. Então, ela pedia muito para Deus uma neta mulher que fosse da área da saúde. Específica, né? Objetiva. Ela foi. E aí veio 2 netos homens. E ela se sentiu num primeiro momento assim, E ela poxa. continuou pedindo a Deus a neta mulher, até que veio eu. E Deus foi tão perfeito que eu acho que a realização do sonho dela e o meu, ele uniu esses propósitos. Né? Foi Ele no já momento que ela precisava de cuidado. Foi essa avó que você foi cuidou? essa avó. Olha. Essa avó. Ela teve demência, ficou acamada. E eu cresci ouvindo dela, sabe? E ela sempre falou: se eu tiver uma neta mulher, for para a área da saúde, eu vou pagar a faculdade, eu faço questão, eu faço. E nunca foi pressão, né? Mas eu acho que como foi um desejo dela, Foi um onde legado. já era um propósito que Deus tinha colocado na minha vida para a realização do sonho dela, ele só uniu nós duas. E graças a Deus, quando eu passei na faculdade, ela já estava acamada. Nossa. Então ela já E estava ela sem tinha consciência, Ah, não. que Mas bom. assim, logo depois a gente falou, né? Eu falei que tinha passado, que eu ia entrar para a faculdade. Logo em seguida ela veio a óbito, mas ela pagou. É Meu avô mesmo? cumpriu com a vontade da minha avó, então minha faculdade foi paga por ela, né? Por eles ali, para a realização do sonho da minha avó. Não, E que por lindo. isso a casa de repouso e o Zacô. E aí tem o nome dela. Tem o nome dela. Foi uma homenagem aí por esse legado aí, por esse propósito, por esse sonho dela e esse propósito meu de vida. E aí, assim, você se formou em fisioterapia. Sim. E aí, na sua formação, você já idealizava esse lar? Ou não? Não. Conta pra gente como foi. Não. Eu só sabia que eu não ia trabalhar. Quando eu formei a fisioterapia, eu sabia que eu amava o idoso e a criança, então eu gostava muito de neuropediatria e neuroadulto, justamente, mais uma vez, pessoas vulneráveis. Então era algo que eu gostava muito, eu não gostava da ortopedia.
E aí veio o respiratório. O respiratório era a única certeza absoluta na minha vida que eu não ia trabalhar. Chance nenhuma, porque eu tinha nojo, Uhum. secreção. Aquilo Aham. para mim não era algo muito tranquilo. Uhum. Então eu fazia muito vômito. Então, assim, esse eu tenho certeza que não. Então eu sempre fui moleca, eu sempre Uhum. fui brincalhona. Então eu sempre alegrei tanto as crianças quanto os idosos. E para ser assim, tem que ter um dom, né? Tem, Porque a pessoa quando tenta, às vezes, ser é, engraçada, ser divertida, e às vezes ela é mais fechada, fica uma coisa mais engessada, mais, né, não soa com tanta naturalidade quanto você tem, né, essa alegria, essa sim, eu falo que Deus é perfeito em tudo que ele faz e cada passo da minha vida, eu vejo que era ele me preparando para o propósito, né, da vida que ele me deu. Uhum. Então, é algo que eu sempre fiz, a gente sempre fez trabalhos voluntários. Eu tenho lembrança, criança, do meu pai passando em loja de brinquedos, comprando. No dia do Natal, colocava a gente dentro do carro, vestido de Papai Pra Noel doar. e entregava. Que Então a delícia. gente fez isso por muitos anos até a pandemia. Foi algo que meu pai começou com a gente E criança e vocês que eu continuaram. continuei Que legal. fazendo até a pandemia. E na pandemia a gente parou e pela correria nós não voltamos com esse projeto. Mas a gente já 500 brinquedos, montava em cima das caminhonetes, meu pai de Papai Noel foi a vida E inteira dá-lhe presente. e a gente distribuía presente. Então, assim, essa situação do cuidado com as pessoas vulneráveis é algo que sempre teve dentro de mim. E, Uhum. assim, foi exemplo. Eu falo que, Uhum. assim, por eu ser assim, Dentro de casa, eu tive exemplos dentro de é casa. quem inspirar, né. Exatamente. E aí me conta, mas aí quando surgiu a ideia Da da casa, casa? foi a minha avó veio a óbito, né? Eu Uhum. tinha um tio especial que também faleceu, onde eu e meu pai cuidamos dele. Tinha minha avó de criação, ela abdicou da vida dela para cuidar da nossa família. Ela chegou lá, ela criou meu pai, meus tios. E ficou ela e meu avô. Se Meu tornou avô parte da família? começou, sim, a gente cuidou dela até ela vir a óbito. Hum. O meu avô começou a ter o interesse de ir para um lar de idosos. E com esse interesse do meu avô, o meu pai começou a visitar. Ele não queria vir morar com a gente, Uhum. não quero sair da minha casa, mas eu quero fazer atividades que Uhum. idoso faz. Eu quero fazer, eu quero ter atividade, eu quero conhecer. O homem ainda tem essa situação de querer namorar, de bater Uhum. papo. Então, meu avô tinha muito disso. Então, eu acho que na cabeça dele, ele queria ir para um lá para ter Uma uma convivência. convivência e essa socialização. Então, ele e meu pai começaram a buscar, mas nada que meu pai foi em Belo Horizonte que tocasse o coração, sabe, dos dois. Nada humanizado. Eles não Uhum. conseguiram achar. E aí meu pai começou a falar isso na minha cabeça, Ana. Aí eu, na correria do trabalho, falei, Você já ah, estava formada. já estava formada. Falei, não, eu estou trabalhando. Estava trabalhando de manhã, de tarde, de noite. E meu pai colocando essa sementinha, essa sementinha. E nele colocar a sementinha, eu falei, quer saber de uma coisa, pai? Então vamos nessa. Uhum. E aí foi algo muito lindo que eu falo de entrega também. Porque quando a gente decidiu, eu e o Rômulo, a gente morava no fundo da casa dos meus pais. Porque nós engravidamos, né, da Uhum. Giovana, não tinha para onde ir, a gente morava no fundo da casa dos meus pais. Os meus pais, nessa vamos fazer, ficou todo mundo sem casa. Porque aí a casa dos seus pais virou Virou a que casa de legal. repouso. Então, a casa entrou em obra. Aham. A gente tinha um dinheiro guardado, meu pai tinha outro. Falei, então vamos juntar e vamos fazer a reforma. Sem conhecimento nenhum. Vamos fazer a reforma, começamos a reforma daqui, reforma de lá. Eu e o Romulo e a Giovana mudando. Então, assim, a reforma estava aqui, a gente ia para cá e vamos mudando da reforma. Até que a casa ficou pronta. E aí a gente teve que sair. Meus pais foram morar de aluguel para a construção do lar. E aí eu e o Romo também fomos expulsos de lá e a gente Ordem de despejo. ordem de despejo. Compramos um apartamento onde a gente mora hoje. E foi assim, do insight que meu pai teve de visitar meu avô, plantou a sementinha no meu coração, e aí na raça a gente resolveu E seu avô fazer foi isso pra aí. lá? Não, meu avô veio a óbito É mesmo, no deu meio do tempo. caminho. Aí a minha avó de criação, ela já estava morando com a gente e no meio da obra, ela ficou com a gente. Na hora que meus pais saíram para morar de aluguel, ela não adaptou e falou: "Eu quero meu quarto".
Ela Já já ficou. estava adaptada ali na rotina da casa, porque ela já morava lá e ela quis ficar e achou o máximo, ela estava se sentindo a madame. Hóspede. É, Arrasando. tudo na mão, tudo não sei o quê, mandando as meninas. Então, assim, e as meninas com todo esse cuidado, né? Aí ela não quis, ficou lá. E aí foi o início do Então, lar. a primeira hóspede foi ela. Sim, foi a Vó Marieta, meu xodózinho. E hoje são quantos? Hoje nós estamos com 30 idosos. 30. 30 E a idosos. equipe? Equipe, hoje nós temos na equipe total mais ou menos em torno de 40. Porque Nossa. hoje a gente tem no lar a hospedagem permanente, onde o idoso ele mora com a gente, Uhum. a hospedagem diária, onde o idoso vai e passa o dia com a gente. E É muito volta pra casa. familiar, Que que legal. não tem com quem deixar durante o dia, Uhum. aí leva, passa o dia, ele retorna para o seu lar à noite. Então, continua tendo aquele vínculo com a família. Que legal. Sim, na casa. É mais Uhum. para essa assistência aí. Então, Uhum. fica ali um hospedagem dia mesmo. E Uhum. nós temos assistência domiciliar, onde a gente Vai um cuida profissional. do idoso no lar dele. Nossa, então a Então, equipe tem que ser enorme mesmo. sim, mas acontece muito o seguinte: tem um casal, eles ficaram a vida inteira juntos. Um hoje precisa de ajuda, mas o marido não consegue cuidar. Uhum. É desumano a gente fazer essa separação. Uhum. Então, nesses casos, por mais que precisa, o Vai um ideal cuidador. seria apoio que realmente para que mantenha esse laço, até para a gente não piorar a situação do Do outro. outro, porque senão ele vai se sentir inútil, ele vai ter depressão, justamente porque tirou a utilidade dele. Ele Uhum. cuidou, principalmente o homem que tem essa necessidade de ser De o proteção. provedor, de proteção, de dar conta de tudo. Então ele sente muito e a gente acaba piorando. Mas tem idoso também que não quer sair do lar. Então a Uhum. gente tem assistência domiciliar aí E também. aí as famílias vão visitar? Vão, a gente tem assim vários tipos de família. A gente tem família realmente que vai de vez em quando, mas nós temos famílias que vão todos os dias, E vão aí tem frequente. atividade, por exemplo, assim, para eles fazerem junto com a família, ou eles vão só para uma visita mesmo e as atividades são diretamente para os idosos? As atividades são diretamente para os idosos, sabe? Até Uhum. mesmo porque quando o familiar tá, Muda tudo, né? ele quer ficar, ou Curtindo, muitas das né? vezes tem uma manhãzinha, tem uma Aham. chamada de atenção ali que eu quero para ficar com ele. Porque retorna a ser praticamente uma criança, né? O cuidado, a atenção. Eu não sei se talvez uma É, criança, assim, eu falo no sim. sentido do cuidado, É porque não a criança, ela tá ali nas primeiras descobrindo. folhas. Uhum. Ela ali se consegue ensinar. O idoso, ele já tem uma vida inteira, uma Bagagem. bagagem enorme. E você, para modificar e corrigir, e tentar fazer, Tudo mais difícil. muito, porque muitas das vezes tem inúmeros traumas e que aí ele age daquela forma por causa dos traumas, ou ele tenta compensar. Então, Uhum. eu acho que você tem que ter uma sabedoria, um alerta maior ali para entender o porquê que ele está agindo. A Uhum. criança, hoje, se estiver fazendo uma pirraça, você sabe que é pirraça, você sabe o porquê. Uhum. O idoso, a forma dele A chamar carga atenção emocional é muito maior. é aí você entender o que ele passou. Uhum. Muitas das vezes você sabe, muitas das vezes ele não conta, você não sabe. Então você tem que começar a entender, ter leitura da forma que ele reage para você entender o que aconteceu ali, a forma que você consegue agir. Uhum. Diferente da criança que a gente com jeitinho a gente consegue ali entrar, né, e ter essa abertura para esse cuidado. Uhum. Qual foram, os primeiros desafios que você enfrentou ao cuidar de um idoso? Os primeiros desafios, assim, dentro da casa, dentro do lar. Do lar, É. nós tivemos idosos difíceis. Uhum. E eu falo que são os idosos que a gente tem mais aprendizado. O cuidar do idoso, ele vai muito além daquele cuidado que é o que as pessoas veem, né? Que é medicação, banho e roupa, acompanhar. É você entender a história do idoso. Uhum. Então, quando você entende a história do idoso, você consegue olhar para dentro desse ser humano e ver os traumas dele. E aí fica mais fácil, porque quando você pega um idoso ranzinza, mal-humorado, mentiroso, articulado. Aí é muito fácil eu chegar e falar, é uma pessoa ruim. Uhum.
Mas ele é uma pessoa ruim por quê? Que trouxe, né? E aí o que eu falo muito é você saber analisar o idoso. E eu falo que todo idoso difícil é um aprendizado. Então eu nunca vejo como um peso. Uhum. Então os primeiros idosos que eu tive ali que me deram muito trabalho, eu sou grata a Deus por eles, porque eles me ensinaram. Eu tive uma idosa que acusava as meninas de roubo. Eu Nossa. coloquei as câmeras justamente por causa disso. E Uhum. coisas assim, sutiã. Entendi. Imagina as meninas Pegando com o sutiã sutiã de uma uso. idosa para uso. Então, assim, são coisas que você vê que é uma forma de chamar a atenção da família. Uhum. Então, o que que a gente percebia? Muitas das vezes, aqueles idosos mais difíceis, eles aprontavam ou para a gente tirar eles do lar, ou para a gente ligar para a família, eles terem Nesse atenção. momento. Então, eu falo que os idosos é aprendizado, é Uhum. a leitura que você precisa saber da história de vida deles. Uhum. Então, eu falo que todos os idosos difíceis são aprendizados e eu tive É inúmeros. desafio que acrescenta, né? É justamente, é você pegar um problema e olhar. Todo problema tem uma oportunidade. E Uhum. é você olhar aquela oportunidade e levar para crescimento. E sem dúvida, hoje o Lário Couto é o que é, porque nós aprendemos com os nossos idosos difíceis. E Cuidar, estar disposto a aprender é muito aprender. bom, né? Cuidar de idoso Uhum. fácil, gente, é bom demais, é tranquilo demais. E aí, o que que você leva de aprendizado? Cuidar de um idoso que fica quietinho, cuidar de um idoso bonzinho, que Uhum. aprendizado você tem? Que provavelmente ele teve ali uma vida tranquila, foi uma Uhum. pessoa tranquila, de bom coração, Teve boas teve experiências. boa experiência, mas e o difícil? É esses que a gente aprende. E até uma nova oportunidade, né? Se ele teve uma vida talvez amarga até então, ele está tendo a oportunidade agora de receber amor, carinho, né? Sim, a gente até postou esses dias no lar que eu falo muito que o amor transforma. E eu acredito muito na transformação. Eu recebi um idoso social. Eu chamo ele de meu menino. As meninas falam assim: Ana, seu menino tá dando trabalho demais. Ana, seu menino tá dando trabalho demais. Ele chegou recusando cuidados, recusando carinho. Muito agressivo, batendo nas meninas. Você vê o semblante dele? Ele tem um semblante de triste, ele tem um Uhum. semblante de Sofrido. sofrido, de ruim. E é impressionante hoje as fotos e os vídeos dele sorrindo. Uhum. Ele não aceitava Prazeroso o viver. cuidado. É normal uma pessoa não aceitar ser cuidada? Como é que foi, será, a vida dele? Eu não sei, porque ele é social, eu não sei da história. Mas provavelmente foi uma pessoa que foi espancada, provavelmente foi uma pessoa que cresceu apanhando, cresceu Uhum. sendo xingado, sendo diminuído. E É ele a única forma que ele é sabe uma lidar, proteção, talvez. é uma proteção. Uhum. Mas é muito fácil olhar e falar: não, isso aí eu não quero, não. Uhum. Entende? Então, assim, é muito aprendizado. E são esses que mais te edifica. Quando você vê o amor transformando a vida dos idosos vulneráveis e difícil, meu coração enche de alegria. E assim, todos os difíceis que a gente passou, eu tenho um carinho enorme por eles e eles por mim, porque eu não vou deixar de bater na tecla que o amor transforma vidas. E através desse amor e desse aprendizado veio o curso. Sim, eu Conta sou pra gente muito do curso, porque eu quero saber. Eu sou muito protetora e, assim, é engraçado que quando falo de idoso e maus tratos e alguma coisa, meu coração, assim, ai, de Aperta, vontade né? de ir lá pegar e resolver. E a gente estava recebendo muitos estagiários lá no lar. Então, várias empresas que davam curso, entravam em contato, e a gente começou a receber. E aí eu percebi que estavam chegando para mim cuidadores que não eram o meu perfil. Uhum. Cuidadores que estavam ali para dar banho, acompanhar e dar Muito medicação. profissionalmente. Não sei nem se profissionalmente, Entendi. acompanhante Aham. seria a palavra, porque eh, eu vou te dar um exemplo. Você contrata um cuidador para cuidar de um familiar seu. Você vai gostar que ele fica o tempo todo no celular? Jamais. Você vai gostar de chegar lá e você perguntar os dados vitais e ele não souber olhar os dados vitais? Uhum. Ou muitas das vezes até sabia olhar os dados vitais, mas ele não sabia comparar o que estava errado, o que não estava. Uhum. Aí você chega e pergunta: quanto estava a pressão? E aí, o que você fez? Anotou os dados, né? Anotou. E aí, o que você fez? Estava alta.
Ué, tava alta? Não tem a tomada de atitude. Não, nem sabia que tava alta. Sabe olhar, mas não sabe o que fazer? Como que você põe uma pessoa dessa para cuidar de um familiar seu? É. Por quê? Estavam chegando o celular. Imagina, você já passou com família doente, porque todo mundo já passou. Sim. E é muito triste, a pessoa está ali vulnerável. O que que ela quer? Atenção, Sim. carinho, É uma ela companhia, eu quer um acho. cuidado ali. Aí a pessoa que está ali para cuidar, tá mexendo no celular, tá vendo TikTok, tá Aí a vendo pessoa se Instagram. sente mais ignorada ainda, mais sozinha ainda, né? Ela sente o peso. É. Até quem veio pra me fazer companhia não tá afim. Ela é um peso. Hum. E aí, como que você salva essa pessoa? Como que você faz? Salva que eu falo de, não é questão de fazer ela sobreviver, porque a gente não Uhum. é Deus. Mas dar qualidade de vida no final da Sim. vida dela. Que seja uma pessoa jovem Dá- que está ali partindo. Deixar mais prazeroso, né, esse momento. Por que não ser alegre Sim. o final da vida? Por que não fazer a diferença na vida daquele paciente? Né? Uhum. Que a gente tem pacientes jovens Uhum. e tem idosos, por que não? A partir de qual idade? Qual a idade mínima que você tem lá? Qualquer lar para idosos é a partir de 60 anos. 60 anos? Para assistência domiciliar, a gente pega Mas, abaixo de 60 anos, né? Mas instituição de longa permanência é acima de 60 anos. entendi. Mas o cuidado, ele tem que ser humanizado para qualquer área, Uhum. para qualquer idade. Sim. Para qualquer idade. E aí veio essa vontade de fazer e ensinar pessoas a ser os cuidadores humanizados, capacitados, com conhecimento e ter atitude. Uhum. Mas o que eu foco muito, o que eu falo muito, é do autocuidado. Porque você só consegue cuidar se você estiver bem. Por quê? Quando o familiar te põe dentro da casa dele, ele quer que você resolva um problema que ele não conseguiu. Ele quer que você resolva o problema que foi frustração para ele. Uhum. Mas como ele está te pagando, você tem que conseguir. Uhum. É diferente, né? Eu tô te pagando. Tô ali pra isso. É. Ele tentou, ele Uhum. não conseguiu. Ele te paga, você tem que conseguir. Se é uma pessoa que não tem o autocuidado, que não tem o autoconhecimento, qualquer coisa vai atingir ela. Uhum. E aí é tudo, fica de vítima. Uhum. A pessoa, eles Essa vão. saúde emocional hoje em dia, né? Ela tá bem sensível. Eu acho que as pessoas precisam de ter esse olhar, né, para dentro. Todo mundo, em todas as áreas. Sim, Eu sem acho que dúvida. nesse caso mais ainda, porque você tem que ter um olhar muito humano. Não é, Sim. quando eu falo assim, profissional, é porque às vezes a pessoa acha que é só fazer isso. Dar um remédio, fazer alguma coisa assim. Mas esse olhar humano, né, de olhar para dentro e trazer isso para o outro, nossa, tá muito raro. O que... Tá superficial, Sem dúvida. né? As pessoas hoje olham para mim, né? Olha para o meu ego, para o É, meu umbigo. é. E se você me atacou, Acabou, não quero nossa, mais. é. A pessoa não consegue olhar para ela e ver o que que ela pode melhorar para consertar isso. E muitas das vezes eu vejo, porque tem atritos entre cuidadores com os idosos. É Não mesmo. consegue entender, porque às vezes conversa. O idoso parece super lúcido, principalmente no início do Alzheimer. Mas aí você vê que os cuidadores não estavam sabendo das doenças em si. Uhum. Nós temos a crise do entardecer no Alzheimer. Vai chegando o final do dia, o paciente com Alzheimer, ele tende a ficar agitado. O que eu mais escuto da família Já é é, característica? Olha. chama crise do entardecer. Eu vejo familiares e cuidadores, não, porque faz pirraça, chega um certo horário que eu não dou conta, porque fica agitado. E aí tenta segurar, tenta aprender, tenta fazer. Aí eu vou conversar, gente, existe a crise do entardecer, ele não faz isso de pirraça, ele não faz para te provocar. Mas o que que você está fazendo? Nada, bate de frente. Se Só você, piora. se você tá com a criança fazendo pirraça, você começa a gritar, o que que você vai conseguir? Mas só ou traumatizar, desorganizar mais ainda. Com o idoso é a mesma Acabou. coisa. O que que você está fazendo para acalmar? Pôr uma música lenta, trazendo uma lembrança, trazendo. O que que você faz com isso? Uhum. E aí, quando você tem cuidadores despreparados, ele acha que está atacando ele. Hum. Ele não Aí consegue pronto. nem pensar. Que ele que é o profissional que tá ali para acalmar, Acalmar. apaziguar a situação. Aí, se tem uma agressão, porque se você tenta segurar um idoso em crise, ele vai se proteger. Uhum.
ele vai se proteger. E a E tem defesa dele, técnicas para isso? claro, ele vai se defender. E não se defender, ele vai te agredir. Uhum. A gente tem, para mulher, funciona muito a boneca. Principalmente se tiver o semblante, olhinho aberto, parecer um bebê, ela vai identificar como um bebê. Então, ela vai se sentir útil. Ela Ela acessa uma memória lá lá de trás, né? atrás do cuidado. Vai funcionar para todo mundo? Não. Uhum. Mas quando você conhece o idoso, você consegue fazer com que isso funcione. Tem idoso, meu avô era sanfoneiro. Se eu colocasse qualquer música de sanfona, Acalmar. acalmava ele. Quando Entendi. você conhece o seu idoso, é isso que eu falo muito. Você precisa conhecer o idoso. Você vai pegar um idoso, pesquisa sobre a doença, entende Uhum. as crises, Conversa com os familiares, né? conversa, descobre. Porque todo mundo gosta de alguma coisa ou já gostou. Uhum. Eu tinha um idoso que era muito agitado, muito nervoso, e ele adorava carro. Colocava corrida ou falava de carro. Acabou. Resolvi o problema. Adorava. Resolvi o problema. Então, em caso de crise, você tem que tentar trazer a pessoa para as lembranças que ela gosta. Fotografia da família. Uhum. Cada idoso vai gostar de uma coisa. Culinária. Então, você precisa conhecer seu idoso para tirar ele da crise. E que habilidade, conhecimento uma pessoa que quer se candidatar a aprender, né, no seu curso, por exemplo, o que que ela precisa já ter para poder iniciar o processo, para ser um cuidador? Eu falo que qualquer pessoa pode ser cuidador, desde que ela queira. Uhum. Todos nós podemos ser qualquer coisa. Porque é uma profissão muito procurada hoje e difícil de ser encontrada ou não? É fácil achar esse profissional? Qualificado é difícil. Entendi. A gente acha. Hoje Uhum. a profissão está crescendo muito, Sim. justamente por causa da pirâmide. A pirâmide está invertendo. E tem quanto tempo de regulamentada essa profissão? Tem pouco tempo, não tem? Tem. Na verdade, tem mais ou menos 8 anos. Ainda está em processo. Aham. Está regulamentado, mas ainda está em processo. Essa regulamentação, ela ainda teve uns atritos ali, mais em questão de escolaridade. Uhum. Porque quem que eram os cuidadores? Familiares ou vizinhos? Uhum. A população idosa está crescendo, a pirâmide está invertendo. Hoje a gente tem idoso cuidando de idoso. Então, o que, que eles começaram a fazer? A importância dos hospitais. A profissão cuidador começou com os hospitais treinando familiares e cuidadores vizinhos a serem cuidadores. Pra Por cuidar quê? em casa, porque não tinha. É. E antigamente as pessoas morriam novas. A Uhum. gente não tinha Sim. idosos com sequelas, Aham. idosos acamados. A gente não via, eles morriam. Com o avanço da Expectativa de medicina, vida era muito Com o mais. avanço da medicina e das condições sanitárias, a expectativa de vida aumentou. E hoje nós temos idosos cuidando de idosos. Eu tenho vários idosos na casa de repouso com 99 anos que os filhos de 78 que cuida, que vai lá levar a medicação. Uhum. Então, com essa mudança, eles viram a necessidade da regulamentação e da escolaridade. Por quê? Você vai mexer com receita, então você precisa ler, porque Uhum. antes não tinha. É. E aí agora tem esses requisitos, já é um Tem, requisito. já é requisito. E eu falo que querer ser. Porque cuidar de ser humano, cuidar de pessoas, você precisa decidir, querer e amar o próximo. Se Uhum. você não estiver disposto a amar o próximo, você vai se frustrar. É. Porque Vai perder tempo. lidar com o ser humano e com o ser humano doente e em crise não é para qualquer um. É para Uhum. quem realmente tem vontade de ajudar o próximo. Uhum. Então, para a pessoa, ela precisa ter qual escolaridade, Fundamental. fundamental e O curso de cuidador. e quanto tempo de duração o curso? O curso ele vai depender. O nosso curso ele é 100% online, ele é totalmente gravado, então ele vai depender da disponibilidade da pessoa de estar assistindo. Uhum. Então, Para assim, se concluir. você tiver disponibilidade de concluir ele, de assistir, então o curso ele é vantajoso justamente por isso, porque ele vai te dar a liberdade de você assistir no seu No seu tempo tempo. e de você voltar, viver. Mas a primeira parte do curso, eu não ensino ser cuidador. Eu ensino a você olhar para você e te Que analisar, legal. a resgatar seus sonhos. O que a gente vê muito hoje, a pessoa quer uma profissão, ela quer mudar de vida. Eu quero uma profissão, eu quero mudar de vida. E aí, qual que é seu sonho? Eu não tenho sonho. Não sei. Eu não sei. E aí, você vai para onde? Você não vai para lugar nenhum. Uhum. Então, a pessoa, ela primeiro precisa saber para onde ela quer ir, para depois ela querer uma profissão. Ela precisa saber o que ela quer ser da vida, qual sonho realizar, para depois buscar uma profissão.
e aprender alguma coisa. Então, a primeira parte do curso é todo autocuidado, é tudo para a pessoa, para ela se analisar, para ela refletir, para ela pôr, anotar quais são os sonhos dela, onde ela quer chegar, o que que ela está disposta, o que que ela está ali realmente querendo. E depois, sim, eu ensino esse cuidado humanizado. E aí depois eles têm uma prática? Sim, Sim, aí vem o aí a estágio. prática no lar, Ah, né? Eles têm essa prática no lar. Então, eles vão, além de aprender comigo, eles vão fazer o estágio no lar com a minha equipe, que é todo mundo dos meus valores, E, né? e qual o impacto que você sentiu, assim, nesses seus alunos, a mudança deles? É engraçado que a gente estava conversando isso esses dias. Eu tenho uma aluna e ela tá sempre engajando no Instagram, ela tá sempre mandando. E ela fez o curso pela minha forma de cuidar dos idosos, lidar com eles, e ela fez para cuidar da mãe. Não foi como profissão. Ela viu a minha facilidade, o meu amor, e aí ela pegou o curso e hoje ela elogia a gente o tempo todo. Uhum. Ela fala que mudou a vida dela. E ela, uma filha que fez para a mãe e tem um irmão especial. Ela até falou esses dias, ela gravou um vídeo pra gente, me agradecendo, que ela arrepende de não ter feito antes. Eu falei, tudo é no tempo certo, É. né? Talvez você não teria maturidade. Então, assim, eu vejo esse impacto humanizado muito positivo na vida dos alunos. Isso tá muito legal. Não, e é legal você falar, trazer isso, né? Porque, assim, às vezes eu tenho alguém nos assistindo que tem um familiar acamado ou que realmente está iniciando esse processo, né, de entrar nessa fase do envelhecimento e ter um acompanhamento vai fazer toda a diferença, né? Faz, Então não é porque só para um a profissional. família, muitas das vezes, ela acorda cuidador. Uhum. Você dormiu, passou No mal, susto. você virou um cuidador. E você não sabe. E você não tem conhecimento, capacidade, nada para cuidar. Uhum. Vem o desespero, vem a Para dor. deslocar o banho, tem muita coisa Eu falo envolvida, né? que envolve muito, porque às vezes você tem até aquela boa vontade. Eu quero cuidar do meu Uhum. pai, eu quero cuidar, eu quero fazer. Mas aí você não sabe. Aí vem a frustração, você Uhum. não tem o conhecimento. Aí a gente vem e treina tanto a família ou quanto a equipe para É cuidar. como se abrisse os olhos, né? Nossa, agora ficou mais fácil, mais leve, né? Sim, porque você vai ter conhecimento. Uhum. E aquilo, aquele fardo pesado da obrigação de pegar, de medo, fica leve. Uhum. E eles têm esse acesso a você, por exemplo, acabou o curso. Me deu uma dúvida, eles têm esse acesso? Tem meu WhatsApp. O WhatsApp do link é o meu. É. Então, na hora que entrar lá no WhatsApp, conversa comigo, me manda mensagem. Eu tenho uma aluna que teve uma dificuldade com um idoso, começou a trabalhar. Aí teve uma dificuldade, Ana, olha isso aqui, o que que você acha? Aí eu falei, olha, me explica isso aqui. Me explicou, eu fui passei. Isso pode ser isso e isso, orienta isso e isso. Eu tive uma agora recente que ênfase em conforto, que é meu coração até, porque as pessoas pararam de entender o que é ênfase em conforto. Ênfase em conforto não é deixar o paciente morrer, é deixá-lo descansar com tranquilidade para ele descansar. Então, ela me mandou uma foto com a idosa saturando 55, custando para respirar. O ano SAMU falou que ênfase em conforto e não busca. Eu falei, então você vai ligar, porque eu não aceito isso. ênfase em conforto é dar qualidade, é dar conforto para Até o morrer. fim. E como que você vai dar conforto para morrer? É pôr no oxigênio, é dar uma morfina, é não deixar a pessoa sofrer. Agora vai morrer ali com falta de ar, vai morrer ali igual um peixinho fora d'água? Eu não concordo. Então eu brigo, já briguei na casa de repouso com o SAMU que recusou levar. Vai ligar? Vai não? Então tá bom, tô ligando a polícia. Entende? Eles esqueceram o que que é isso. E muitas das vezes por falta de conhecimento. Então, esse acompanhamento, quando elas precisam do WhatsApp, eu sempre dou esse retorno. Isso aí é meu também. Porque eu já me envolvo, eu já quero ir lá, eu já quero pegar o Tomei idoso, pra mim, já deixa tomei que eu para mim. cuido. Exatamente. Então, eles têm sim esse. E nesse sentido, a gente quer contar da sua experiência lá no Missão Lab, como que foi, me conta, todo mundo quer saber. Ai, gente, eu falo que eu fui para a África, uma na Flávia, e voltei da África, outra na Flávia. Esse cuidado sempre foi meu. Mas lá eu percebi o quanto a gente é ingrato, o quanto a gente tem tudo.
o quanto eles não têm nada, eles são felizes, eles não reclamam, e eles Cantam, né? agradecem a Deus o tempo inteiro. Sabe, a gente tem uma vida aqui tão perfeita, um SUS perfeito, uma família perfeita, alimentação. E lá a gente encontrou pessoas 7 dias sem se alimentar. É muito forte, né? Imagina a cena, assim. O que Alimentavam. você esperava? Estava dentro das suas expectativas ou foi pior? Não, foi 10 vezes pior. É. Foi 10 vezes pior. Porque é um tapa na cara. Eu fui lá para servir e eu aprendi muito mais. Na hora que você vê uma pessoa chegando num culto debaixo da árvore para agradecer a Deus, depois de 2 horas andando, com 3 meninos pendurados nas costas, e você perguntar o que você comeu? Nada. Vim agradecer a Deus por estar vivo, que se for da vontade de Deus, proveu o alimento. Isso quer dizer, 2 horas andando com 3 meninos pendurados na E carcunda, ainda usa o si. se É sem confiar. alimento, e depois ia ter que voltar para casa. Olha a fé. É muito. Que fé que você tem? Que fé que eu tenho? Depois Não, reduz a nossa fé a nada, né? Porque assim, a gente crê, a gente fica assustado, porque realmente é muito fácil crer no conforto. quantas vezes você vai sair de sua casa num domingo para ir na igreja? Ar-condicionado, igreja com ar-condicionado, você põe dificuldade, nossa, é o único dia que eu tenho para descansar, nossa, é o único dia que eu tenho para isso, nossa, é o único dia que eu tenho para aquilo, nossa, eu mereço ficar em casa. Não, eles estão lá, firme e forte, eles agradecem o alimento, eles oram o tempo inteiro. Então, na hora que você dá o alimento, eles agradecem pelo alimento, por quem proveu o alimento. Depois eles agradecem por quem fez o alimento, por quem deu o alimento. Depois eles agradecem pelo alimento. Eles oram o tempo inteiro. Muito grato, né? Muito. No pouco. E você não vê reclamando. Você não vê eles murmurando, vocês não vê eles reclamando de nada. Eles não têm nada e não reclamam de nada. E se você pergunta, eles não precisam de nada, eles estão felizes. Eles estão orando, eles estão pulando, eles estão brincando, eles estão dispostos a te servir, a te dar carinho. Qual que foi, assim, o seu primeiro impacto, assim, a sua reação? Porque a gente fica se imaginando, assim, você segurou o choro? Não, eu chorei todos os dias. Porque deve ser muito difícil segurar. Porque às vezes pelo vídeo a gente já se sente muito impactado e às vezes muito comovido. Agora, pessoalmente, eu acho que deve ser Não. um murro, né? Você chora todos os dias. Eu tive uma criança no centro materno que Foram quantos dias que você foram 20 dias. 20 dias de trabalho e de histórias tristes. Né? Então, você vê ali pessoas 7 dias sem alimentar, você vê uma mãe que o marido era provedor da casa, sofreu um acidente, morreu, ela ficou com 4 filhos, aí falaram da nossa ONG, ela caminhou por horas para tentar chegar na ONG, e passou muito mal, todo mundo desnutrido. Você vê criança de 2 anos, teve uma mãe que me pediu oração para uma filha dela de 2 anos, que não senta, que não fala e não anda, por falta de comida. Como que você não chora? Não tem como. Como que você come, sabendo que ele está cheio de criança, passando fome, e que não anda, que não fala, e os nossos filhos todos saudáveis. E a gente E às vezes a preocupada. gente tá bravo com uma bagunça, com um brinquedo fora do lugar. Exatamente. E assim, não tinha como você não olhar e falar assim, nossa, eu nunca mais vou reclamar. E você não voltar transformada. E aquelas crianças, de vez de reclamar, de pedir alguma coisa, aquelas crianças estão rindo, elas estão querendo um abraço. A gente chegava, eles pulavam na gente, eles só queriam brincar, eles queriam aquela atenção. Eu falo que quando você quer servir, as pessoas que são servidas, elas não querem muito, ela quer sua atenção, ela quer carinho. O seu pouco, pra eles é tanto, né? Que é os nossos filhos também. Muitas das vezes eles não querem brinquedo, eles não querem presente caro, eles não querem roupa cara, eles querem a sua atenção. E Brincar quanto com a gente, você. e Eles quando não a querem gente está brinquedo. disposto? Quando eu me peguei brincando com aquelas crianças, servindo aquelas crianças, você acha que eu não chorei pensar na minha filha? Cara, quantas vezes num dia
Eu já parei para brincar com a minha filha sem estar com o celular trabalhando. Uhum. Eu estou aqui na África fazendo isso pelos outros. Entende? Então, Muda assim, a relação, né? muda. Muda a forma de você enxergar a vida. Muda porque você não precisa de muito para sobreviver. A gente não precisa. Eu falo que, assim, prosperidade, abundância, Deus tem para todo mundo. Mas enquanto você foca no dinheiro, em tudo, para quê? Faz o bem, o dinheiro vem. Faz por amor, que o dinheiro vem. E lá eu vi muito isso, porque eu vi pessoas também que estavam lá por status. Uhum. E o quão isso é triste. E acontece, então, da pessoa arrancar Acontece. daqui para isso. Acontece. Infelizmente. Isso nós vamos ter em qualquer lugar do mundo. A gente consegue ver pessoas que às vezes estão aqui querendo ajudar uma pessoa de rua, mas por status. Você consegue ver na cara da pessoa Uhum. que ela quer ali engrandecer. Todo ser humano, ele tem aquela necessidade de aprovação. E Uhum. muitas pessoas buscam essa aprovação dos outros, né? Eu sou boa porque eu faço isso, e não faz por amor. Uhum. Então a gente percebe isso. Isso é em qualquer lugar. Você sentiu uma cultura totalmente diferente do daqui, né? Eu nem vou te perguntar, tipo assim, é diferente, é nítido, né? Mulher é objeto sexual, escravo de homem. É feita para apanhar e para ser estrupada. Infelizmente. O abuso lá, tanto de mulher quanto de criança, é muito grande. E é tão cultural, E óbito de criança, assim, é aos montes, né? muito. Principalmente por Dificultaram. desnutrição, Ah, é o sim. maior HIV. também. 99% da população é HIV positivo. Olha a situação. O que você faria? Você tem um filho, você tem HIV. Você deixa seu filho morrer de fome ou você amamenta para dar o alimento e passa o HIV para ele? O que você faz? Olha a Difícil. dificuldade. Você não tem nem como julgar. Não, jamais. Você é estuprado, você foi contaminado. Você tem um filho. Você vai dar comida ou deixa morrer de fome? Você vai dar o leite ou você deixa morrer de fome? A gente pode reclamar do quê? Entende? Então, assim, é muito aprendizado. A África foi um aprendizado de ser humano, de Ana Flávia, de mostrar que eu vim para transformar vidas, que eu vim para fazer a diferença na vida dessas pessoas vulneráveis e eu não vou parar. E eu sei que com isso Deus vem abrindo portas para que eu consiga alcançar mais pessoas. E eu falo que a gente só precisa de uma sementinha. Então, quando a gente vai plantando a sementinha do bem no coração, e se todo mundo fizer isso, eu tenho certeza que no futuro muitas árvores vão estar fazendo e plantando essa sementinha, e aí sim a gente pode conseguir mudar e transformar o mundo. Uhum. E assim, você pretende voltar? Sim, pretendo, Já tem já data? quero levar a Giovana. Quero E ela, levar a como que Giovana. foi, Giovana, assim? A Giovana, ela só sentiu porque foi no Dia das Mães, né? Uhum. Eu não estava aqui no Dia das Mães. Então, teve evento na escola no Dia das Mães, eu Aí não apertou ainda estava. mais seu coração lá também. É, então, mas a Giovana, ela sabe desse propósito de Deus na minha vida. A linha de frente à pandemia, eu não fiquei em casa. Eu ficava 100 horas dentro de CTI, 100 horas. Ia para casa, dormia 12 horas. Eu falava, filha, perguntei ela depois. Falava, filha, vamos ver um filme? E ela, tá bom, mamãe, você quer dormir? Ela colocava, nem começava, eu dormia. E ela ficava ali. Mas a minha vontade de salvar aquelas pessoas era enorme. E para quem não queria ir para esse lado, Exatamente. E aí eu pós-graduação em terapia intensiva, mas tudo focado em transformar a vida. Eu falei, eu preciso estar lá, porque eu preciso dar o meu melhor. E foi muitas das vezes que eu falei, Deus, eu tô aqui dando o meu melhor. Essas pessoas não podem morrer. Me ensina, me capacita, me e ajuda. ali foi antes da África e foi muito transformador também, né? Foi. Eu falo que o Covid foi um divisor de águas na minha vida. Ele também mudou muito e me ensinou a ser a mulher que eu sou hoje. Porque realmente chegou um momento ali que eu queria tanto salvar as pessoas que eu acho que eu me senti Deus, sabe? Eu fui muito falha. Porque quando eu estava ali e comecei a questionar Deus, Deus, eu estou dando o meu melhor, eu não aceito meus pacientes morrer, eles não podem morrer.
E teve um plantão de 12 horas que eu pedi 10 pacientes. Então, aquilo eu começava a chorar e falava, eu tô dando o meu melhor, você não vai morrer. E comecei a Entrar em falar isso, parafuso entrar em mesmo. parafuso. E aí, eu pedi totalmente a minha cabeça. Aí foi quando eu fui me reconciliar com Deus, quando eu fui buscar ajuda, quando eu fui ver que era da vontade de Deus aquelas pessoas morrerem. E que eu estava ali por um acalento. Que eu estava ali para ser suporte. E que eu estava ali para aprender o meu lugar de filha. Então, ali também foi. A terapia me ajudou muito. Me Quando a gente ensinou. fala, né, da saúde emocional, aí Emocional. foi. Eu falo assim que, meu Deus, a pandemia veio e a saúde emocional, principalmente de quem viveu a saúde mesmo, né? Porque aí foi crítico, aí foi desesperador. Eu fico imaginando as sequelas que esses profissionais têm até hoje. Foi muito choque, foi muito paciente sendo perdido ali um atrás do outro. Eu falo que todo mundo precisa de terapia. E Todo mundo nós, perdeu alguém. da área da saúde, da linha de frente, quem não está afastado, está surtado. Quem não está afastado por licença Teve médica, muito está afastamento surtado. depois Muito, disso. muito. Foi aí que eu busquei o autoconhecimento. Foi aí que eu entendi meu papel de filha e o propósito de Deus na minha vida. Que eu era instrumento dele para ajudar a salvar, mas que eu não era ele. E aí eu comecei a conhecer e buscar conhecimento para ser quem eu sou hoje. Então hoje eu tenho um posicionamento de que eu sei que eu sou instrumento de Deus para mudar a vida das pessoas, para ajudar que elas tenham qualidade de vida. E hoje eu sei que meu propósito é transformar vidas e ajudar pessoas a transformarem a vida delas. Mas eu tive que buscar conhecimento, eu tive que fazer terapia, eu tive que me entender, eu tive que ir dentro de mim e olhar tudo que eu não queria. Porque era muito mais fácil eu contar para meu marido e para minha filha, e para o mundo, e pôr a culpa em todo mundo. O problema está em você. Eu sou A autossuficiente. começar em mim sempre, né? Eu sou autossuficiente, eu sou boa. Eu não preciso de ninguém para sobreviver. Isso já foram falas da minha boca. Então, na hora que eu olhei pra mim, que eu vi o tão errada que eu tava, você só chora. Você vai pro fundo do poço e fala, e aí? O impacto disso é muito grande, né? Você vai fazer o que agora? Você vai recomeçar. Vai pedir perdão pra Deus. Vai reconciliar. Vai se conhecer. Foi quando eu comecei a olhar o que eu gostava, o que eu não gostava. Aprendi a falar não. Aprendi a mudar os locais que eu ia. A frequentar os lugares que eu frequentava. E fazer a rota. Qual que é meu sonho? Pra onde eu tô caminhando? Para onde eu estou caminhando? E aí Deus abre as portas e Ele vai te mostrando, Ele vai dando insights e tudo vai fluindo. E tudo flui. Por quê? Você está alinhada com Deus, com Sendo seu direcionada com quem tem que propósito. ser. Exatamente. Está alinhado com Deus e com seu propósito. E qual que é essa data que não quer calar? Você Da volta? Você já tem África. data ou não Não tem? tem as datas ainda. A equipe vai todo ano. Então a equipe vai normalmente em março, tem fevereiro e julho, mas ainda não tem as datas. Mas todo ano vão 4 equipes do Brasil, né? A ONG é E daqui. aí vai alternando de equipe, de pessoas? Vai alternando, vai grupo focado na educação, porque a gente tem a escolinha lá, vai grupo focado para a saúde, vai grupo da odonto e vai grupo também multidisciplinar. Então, vão grupos para cada área. E cada grupo foca numa coisa. Precisamos de doações para a escolinha, para material escolar, porque a gente mantém crianças lá, onde a gente dá alimentação e O educação ano inteiro, né? Porque, o ano inclusive, tem inteiro. voluntários que moram lá, né? Sim, hoje não mais. Não. Os voluntários que moravam lá hoje estão no Brasil, mas já teve sim. A gente tem funcionários, né? Mas são moçambicanos. E, infelizmente, está com uma crise lá, está em guerra. A gente tem recebido fotos e vídeos, está muito triste. Então, que as pessoas orem e tenham piedade da África, porque de Moçambique em si. Os vídeos estão bem pesados. Eles estão em guerra, então tá bem pesado. Muita gente morrendo, muita criança morrendo. Então é algo que a gente ficou sabendo agora, então temos que esperar também essa situação.
E hoje você tem como as pessoas, por exemplo, quem está nos assistindo, né? A intenção é levar informação, contar um pouco dessa sua história, que é tão bonita, tão inspiradora, mas também é trazer pessoas para que possam ajudar. Então, fala o seu Instagram, fala como que as pessoas podem ajudar nesse processo, porque além do trabalho voluntário, às vezes a pessoa não tem disponibilidade para ir, mas pode ajudar de alguma maneira. Eu falo que para ajudar, você precisa só dar seu tempo. Independente que seja no lar, fazendo uma visita, batendo um papo com eles. Já em questão da África, o site, o Instagram, é uma Missão África, tem como você apadrinhar uma criança por R$ 25. Você mantém essa criança ou alimentada por mês ou estudando. Então, é R$ 25. A gente faz a diferença na vida de uma criança moçambicana. E é muito importante esse apadrinhamento. Já em questão do lar, nosso Instagram é Lariusa Couto. Comece a seguir a gente. Acompanhe essa forma do cuidado, essa forma de lidar. Caso você queira visitar, levar um projeto para alegrar a vida deles, sem dúvida vai fazer a diferença. Aqueles idosos, eles só precisam do seu tempo, da sua disponibilidade, de querer fazer o dia dele feliz. E o meu Instagram pessoal, onde a gente bate aí na tecla e fala do curso, para você que queira ser um cuidador diferente, um cuidador humanizado, é o Ana F. Dutra C. Lá você vai aprender como cuidar de um idoso, como fazer a diferença do seu idoso. Que você, familiar, que virou cuidador, ou você, cuidador, que está inseguro, eu posso te capacitar e te treinar para que você possa ser um cuidador humanizado e fazer a diferença na vida desses nossos idosos aí. Então, antes que a gente encerre, a gente vai brincar um pouquinho de um ping-pong. Então, eu inicio e você finaliza da forma que você quiser. Combinado. Cuidar é. Amar. Cuidar de idosos é. Servir. A situação mais difícil que já passei foi. Idosos são. Amor. O sucesso é. Consequência. O amor é. Transformador. A frase da minha vida. O amor transforma. E eu tô aqui segurando. Tô tentando me manter plena sem chorar, mas não tem como. E eu acho que esse olhar para o outro, a gente tem que permitir nascer em nós, porque eu acho que ele vem, né? A gente brinca que vem de fábrica, mas a gente precisa deixar florescer, que a sementinha tá lá. Então, em nome do Salão, de toda a nossa equipe, eu quero te agradecer por, primeiro, ter aceitado o nosso convite, segundo, por ter compartilhado sua história com a gente e, com certeza, inspirado você aí, né? Eu imagino que o coração fica quentinho todas as vezes que você lembra pelo que você passou. Eu acompanhei o momento que você estava ansiosa para ir para lá, e aí acompanhar você nessa missão e depois você retornando e a gente viver esse momento aqui agora e ainda compartilhar com tantas outras pessoas. É um prazer muito grande. Então, para você não esquecer da gente, essa caneca é um presente do salão para você. Leva, guarda, tá? Com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor. Continue fazendo bem, continue levando esse seu sorriso, essa sua energia, essa sua garra, que com certeza Deus vai encaminhando o melhor para a sua família. E é bom saber que sua família tem te apoiado e conta com a gente também. Tá bom? Ai, muito Sucesso. Deus te obrigada. abençoe. Eu que agradeço tanto carinho, o convite. Para mim foi muito especial. Eu tenho certeza que aqui, quantas pessoas assistirem, eu tenho certeza que se a gente conseguir plantar a sementinha em uma pessoa, já vai ser o suficiente, né? Eu falo que quanto mais gente trans, transportando, né, a palavra do bem, a gente consegue atingir mais gente e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer essa transformação nesse mundo aí, transportando aí amor, mandando amor para tudo quanto é lá. Que é o que mais a gente está precisando. Amém. Obrigada, viu? Muito obrigada. Então,
Eu quero agradecer você que nos acompanhou até o final. Foi um bate-papo super gostoso. Eu fiquei me segurando para chorar. Imagino que você já chorou horrores aí. Depois, quando eu estiver assistindo, eu vou chorar junto com você, tá? Então, eu quero agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores, Agência B1, Boticário, Imóveis Bruno Lara, Mac Uretano, Guto Sushi, Débora Lousada, Baitainá e Juliana Lara. Foi um grande prazer receber a Ana aqui e eu espero que vocês acompanhem ela lá, que ajudem também e que essa sementinha ela floresça aí no seu coração. Um super beijo e até o próximo episódio. Agora é o nosso momento Jornal Nacional, sobre nossas letrinhas, entendeu? Continua passando a gente? Toca a musiquinha nesse momento. Então, Esse é o você- momento do Jornal Não Nacional. vai acabar. Não.